Quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. Aquilo que se apura nasce do sacrifício. O buril fere a pedra, faça a pedra obra-prima. No trabalho que faças, o céu trabalha em ti. Ergue a fronte, coragem, a vida te pertence. Ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Prezados amigos, irmãos do Lar Maria e Cecília, irmãos e irmãs, que Jesus possa estar conosco nessa noite, quando nós iniciamos mais uma reunião singela, simples, mas que convida a todos nós a sintonizarmos com as forças divinas do nosso Mestre Jesus. Pedimos a todos que estejam conosco na prece, na oração, que coloque desde já a sua água, vaso de água, na sua mesa para a frutificação pelos espíritos amigos, os servidores espirituais do Cristo, que derrama na nossa água o remédio, o calmante, o analgésico para as nossas dores, do corpo e do espírito. Vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe. Que nos abençoe também no final, quando as águas forem fluidificadas. Mestre Jesus, nós rogamos as suas bênçãos nesta noite, nos lares de todos nós que estamos aqui sintonizados. Que a tua prece, Jesus, que a tua bondade e a tua mão divina nos alcance. Sabemos que temos muito a aprender. Sabemos que precisamos ser mais perseverantes no caminho que o Senhor traçasse para nós na terra. Mas queremos que a tua presença divina, através dos nossos mentores espirituais, dos nossos mensageiros amigos e dos anjos de guarda em particular, que possamos sentir, nesta hora, a tua influência bendita. Que a bênção divina, que a sua presença esteja no meio de nós, agora e sempre. Que assim seja. Vamos, então, à nossa palestra, do nosso companheiro, que possamos absorver a sua mensagem e as suas reflexões nesta noite de hoje. Meus irmãos, boa noite. Que o Divino Mestre Jesus nos auxilie mais uma vez para que nós possamos conseguir levar a mensagem do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, para todos os irmãos que nos assistem. O nosso tema a ser abordado na noite de hoje é o tema do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve. Esse capítulo, no Evangelho, ele foi colocado por Kardec logo após o estudo do ensinamento sobre a primeira bem-aventurança que ele trouxe no Evangelho, que está no capítulo anterior, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Imagino, né, certamente o codificador trouxe o tema do capítulo 6, o Cristo Consolador, e depois ele prossegue com as demais bem-aventuranças. Ele trouxe propositalmente para
reforçar a todos nós a importância desse ensinamento de Jesus. Então, que o objetivo nosso é tentar contribuir com o codificador nessa divulgação, na compreensão do ensinamento do Mestre Jesus, que ele fala do consolo, que ele fala de que a gente tem que ter confiança, que ele não nos desampara, que ele está ao nosso lado, que ele nos protege. Então, quando ele traz isso logo depois de falar que os aflitos são bem-aventurados, porque o que é o aflito? É aquele que sofre, né? Que passa por momentos de provas difíceis e pesadas, mas ele leva a esperança a todos quando ele diz que os aflitos serão consolados, serão amparados. E aí ele nos traz um outro ensinamento complementar que fala do jugo leve, que eu gostaria de fazer uma breve leitura que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é leve e suave, e meu fardo é leve. Bom, quando a gente vê esse ensinamento de Jesus, a gente vê que Jesus nos chama para vivenciar com Ele o seu Evangelho. Quando Ele diz: vinde a mim, vós que sois aflitos e sobrecarregados, então Ele está dizendo: olha, vocês que sofrem, os que estão se sentindo sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. E como Jesus nos aliviará quando nós estamos nos sentindo aflitos, sofrendo, sobrecarregados? Jesus fala, nos ensina: tomai meu jugo sobre vós. Interessante, quando a gente ouve essa expressão, tomai meu jugo sobre vós, a gente tem uma impressão de que Jesus está querendo dar algo para a gente mais pesado ainda do que a gente está sentindo, está sofrendo. Mas será que o mestre do amor, da bondade, que é isso? Vamos pensar, o que é jugo? Não? Porque Jesus fala que o jugo dele é leve. O que é jugo, então? Ora, o jugo é aquela
ferramenta, né, utilizada para que animais possam puxar pesos materiais, fardos, um carro de boi, né, trazer para nosso tempo, nossa realidade, é um carro de boi. O jugo é aquela peça de madeira que une os dois bois, para que eles possam caminhar no mesmo sentido, no mesmo compasso. Se um quiser ir para o lado, o outro também vai. Eles estão unidos pelo jugo nos seus ombros. E Jesus então fala para que nós tomemos o jugo dele sobre nós. Então ele nos chama para também caminhar na direção que ele está seguindo. É como se ele nos chamasse para ser o parceiro dele de caminhada. E aí a gente começa a entender que esse jugo que Jesus nos convida, nos convoca, é o jugo das verdades, das leis de Deus que Ele veio trazer para nós, veio nos ensinar os ensinamentos do amor, da humildade, da benevolência, do exercício no bem. É esse jugo, é esse o fardo que nos leva o jugo de caminhar ao lado do Mestre Jesus. E aí a gente começa a entender por que ele fala que o jugo dele é leve. Não que a vida de Jesus foi uma vida só de facilidades. Nós sabemos que não foi. Jesus viveu sua vida sofrendo perseguições, sofrendo dificuldades materiais. Mas o jugo de Jesus era leve, porque ele fazia de forma doce, resignada, paciente, mas acima de tudo, porque ele tinha a convicção, a certeza da vida futura, do porquê ele vivenciava aquilo. E é isso que Jesus quer que a gente entenda quando ele nos chama para caminhar ao seu lado, quando ele nos fala que o jugo dele é leve. Porque se a gente imaginar uma pessoa sem esperança no futuro, sem esperança no porvir, essa pessoa ela vai vivenciar a dificuldade de uma forma mais dura, mais pesada, mais sofrida. E quanto mais ela ficar remoendo aquele momento, aquela dor, aquele sofrimento, essa pessoa mais pesada sentirá o seu fardo, mais pesado sentirá a sua caminhada. Ao contrário daquele que, sendo paciente, resignado,
que tem fé e confia que o futuro será melhor, porque Deus é amor, é bondade, porque foi isso que Jesus veio ensinar para a gente. Essa pessoa vai vivenciar o seu fardo de forma mais serena e ele não sentirá o peso excessivo que porventura ele poderia sentir se ele não agisse assim. Então, o que Jesus quer que nós façamos é exatamente que a gente compreenda esse ensinamento. O que Jesus quer é que nós busquemos a nossa reforma interior, quando Ele nos chama para ir com Ele, receber o jugo dele, Ele está nos chamando para que a gente nos reforme, para que a gente tenha mais humildade, mais paciência, mais amor no coração. E vai combatendo os nossos defeitos, que são o orgulho e o egoísmo. Quando a gente faz algo de bom para alguém, a gente se sente leve, aliviado. Quando eu estava estudando esse tema para conversarmos, para trazer para a gente refletir, eu ouvi uma palestra do Haroldo Dias Dutra, e ele conta do Chico, um caso que se passou com o Chico. Ele conta que o Chico tinha um cachorrinho, que ele gostava muito desse cachorro, e ele era muito feliz, porque quando ele chegava já nas madrugadas, depois dos trabalhos que ele havia feito lá em Uberaba, ele voltava para sua casa e o cachorrinho recebia todo alegre, feliz, e ele dava comida para o cachorro. Então era aquela relação que nós temos com os nossos animais, que nos fazem sentirmos com eles como se eles fossem da nossa família, né? Então o Chico era muito apegado a esse cachorro, e esse cachorro adoeceu e começou a definhar e o Chico foi ficando muito triste com isso, até que vizinhos do Chico, amigos dele, tentando aliviar a dor do Chico, sacrificaram o cachorro. O Chico, quando chegou em casa e ficou sabendo, ele ficou muito chateado, muito chateado. E quando ele descobriu, quem havia feito isso, ele ficou magoado com aquela pessoa. E ficou magoado, muito magoado, sentindo a perda do amigo e magoado com o gesto da pessoa que havia provocado o sacrifício do animalzinho dele. E o Haroldo conta que aquilo incomodava o Chico, que o Chico estava carregando aquilo, e aquilo foi tomando assim uma proporção que o Emmanuel resolveu intervir para que o Chico pudesse sair daquela situação. Ele falou: Chico, eu sei que você gostava muito do seu cachorro, mas o sentimento que você está cultivando em relação à pessoa que provocou a morte física do seu cachorrinho, está criando no seu coração
uma mancha obscura, uma nuvens desse sentimento de mágoa que você está carregando. E você precisa resolver isso. Você vai resolver isso. E o Chico, o que eu faço para fazer isso? Eu sinto isso. Ele falou, você vai descobrir o que essa pessoa mais deseja e vai dar de presente para ela. Aí eu fico, mas eu vou fazer isso? Não, mas o irmão falou, se você quer trilhar o caminho correto, é isso. Jesus nos ensinou a fazer o bem, desejar o melhor para os que nos ofendem, que nos ferem. Então é isso que você tem que fazer. E aí o Chico descobriu que essa pessoa, que ela mais desejava era uma máquina de costura. E essa máquina na época era caríssima. O Haroldo até brinca que o Chico comprou a prestação para pagar em 4 encarnações. Então, ele ganhava pouco, então ele teve que parcelar ela bastante para poder pagar. E aí, Chico vai, compra e leva para a pessoa. Quando ele presenteia, a felicidade daquela pessoa foi tão grande, que ela exalou uma energia tão boa, que limpou aquela nuvem de mágoa no perispírito do Chico. Ela se dissipou. E aí, meus irmãos, é por isso que nós devemos fazer o bem a quem nos prejudica, a quem nos ofende. A pessoa às vezes faz achando que estava fazendo o certo, o correto, e nós já vamos condenando. Nós somos espíritos imperfeitos, muitas vezes nós tentando acertar, nós erramos. E a gente tem sempre que estar dispostos a fazer o bem. É isso que Jesus quer. E à medida que a gente faz isso, e a gente desanuvia essas energias negativas que nos envolvem, isso vai fazendo com que o nosso jugo, que era mais pesado, mais denso, porque a nossa mente fica remoendo algo que nos incomodou, aquilo acabe, se dissipe. E é nesse sentido que a gente precisa entender o caminhar com o jugo de Jesus, porque o jugo dele é leve por isso, porque ele nos alivia das nossas dores mais íntimas, mais pesadas, porque ela trabalha, Jesus trabalha a nossa essência, a nossa alma, nosso ser interior. E aí o nosso jugo vai ficando cada vez mais leve, à medida que aquele que se sente magoado, ferido por um mal que alguém tenha feito a ele, ou por inveja, ou por qualquer sentimento desarmônico, ele vai sofrer cada vez mais. Nós nos ligamos ao outro ou pelo amor ou pelo ódio. Mas enquanto pelo amor nós nos ligamos pelo bem,
pela satisfação de estar com a pessoa e convivendo com ela, pelo ódio. É sofrimento o tempo todo, são pensamentos desequilibrados que vão nos destruindo cada vez mais. Nós que somos espíritas e conhecemos um pouco dos mecanismos que envolvem a lei da vida, a gente, né, viu no livro Libertação os ovoides, que na realidade o que são? São espíritos que passam a pensar de uma forma única, vão pensando só naquilo, até que seu próprio espírito se deforma. E espíritos trevosos se utilizam daquilo para influenciar outros espíritos. Então, outros espíritos que eles querem dominar. Então, muitas vezes, eles pegam um ovoide que tem uma ideia fixa que eles querem utilizar e ligam aquele ovoide a um espírito de um encarnado que eles querem prejudicar. E aí, muitas vezes, aquela pessoa começa, à medida que aqueles ovoides, um ou mais, começam a, presos ao espírito dela, começam a influenciar aquela pessoa, ela vai se sentindo na mesma vibração daquele ovoide, começa a pensar naquelas ideias também, de matar, de suicidar. Por isso, nós precisamos trilhar com o jugo do Mestre, que em momento algum do seu calvário de dor que ele passou, ele desejou o mal a alguém. Ele o tempo todo desejou bem. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele amava todos aqueles que estavam trazendo sofrimento físico para ele. Porque ele sabia que aquele sofrimento físico tinha um propósito. Tinha um propósito. E claro que Jesus não precisava sofrer daquela forma para se purificar, porque ele, naquela época, já era um espírito muito, muito, muito mais evoluído que todos nós, já há 2000 anos atrás. Mas ele sabia que aquele exemplo de sofrimento resignado, paciente, seria de utilidade para todos nós. Por isso, hoje, 2000 anos depois, nós ainda vemos esse exemplo de Jesus e procuramos entendê-lo, compreendê-lo. Nós ainda não conseguimos vivenciar o Evangelho da forma que Jesus vivenciou, infelizmente. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos. Nós estamos num processo de evolução. Então nós vamos chegar no momento das nossas conquistas serem cada vez maiores. Mas para que esse momento chegue, nós precisamos começar. E por isso Jesus ofereceu para nós o seu jugo, para que nós andássemos ao lado dele, seguindo a sua luz, porque dessa forma o nosso fardo vai ser mais leve. Meus irmãos, nesse momento em que a humanidade passa por tanto dor e tanto sofrimento, com tantas mortes provocadas pela pandemia, em que vemos espíritos
voltando para a pátria espiritual sem muito ter aprendido ainda com as leis de Deus e de amor, porque ainda carregam muitas vezes o egoísmo, né? Muito presas a questões da matéria e acabam se deixando contaminar e quando se vê já estão numa situação em que não conseguem mais recuperar a saúde física e voltam para a pátria espiritual. Muito sofrimento, muita dor entre as pessoas, mas que nós sejamos pacientes, que tenhamos fé que o que está acontecendo não está acontecendo por acaso. Deus está dirigindo tudo. Tudo isso é importante para nós que vivenciamos esse momento. É um momento de nós crescermos. Se nós pudermos aproveitar esse momento para aceitar o jugo e sermos mais cristãos, nós estaremos em sintonia com Deus e suas leis. Se nós deixarmos de sermos egoístas, se nós nos tornarmos mais caridosos, levando aqueles irmãos que perderam a oportunidade de ganhar o pão, do trabalho, levando para essas pessoas o seu amor, através muitas vezes do alimento físico, mas muitas vezes nós podemos fazer isso com um telefonema. Quantas pessoas do nosso convívio vivem sozinhas e hoje se sentem mais sozinhas, porque muitas vezes não tem nem a oportunidade de encontrar os irmãos na casa espírita. Então, por que nós não nos aproximarmos dela com um telefonema, com uma videochamada, irmos nos colocando mais no caminho do Cristo, nos tornando mais cristãos? Nós podemos fazer o bem de várias formas. Que a gente procure fazer isso, porque o nosso jugo vai ser mais leve. Se a gente ficar nesse mundo só pensando em trabalho e ganhar dinheiro, em prover as necessidades materiais das nossas famílias, se esse for o nosso único objetivo, fosse o nosso único objetivo de vida, nossa vida não teria sentido, porque quando nós morrêssemos, acabou tudo. Não é assim. Nós precisamos construir com os nossos exemplos, com as nossas ações. À medida que a gente age de forma mais cristã, nós vamos, além de levar o bem para alguém, nós levamos para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor, que vão se sentir vão observar as nossas atitudes e vão ser influenciadas por elas. E se as atitudes que nós fazemos são boas, são voltadas para o caminho do bem, certamente que elas nos trarão bem, a felicidade e o progresso espiritual, que é o que todos nós buscamos. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Deus para nos iluminar nas nossas atitudes, que nós possamos receber o jugo de Jesus e caminhar ao lado dele, que o bem possa estar presente em nossas ações, que a humildade nos ajude a combater o nosso orgulho, que sejamos espíritas verdadeiros, cristãos verdadeiros. Agradeço a todos pela paciência, pela
boa vontade de me assistir. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja. E assim, prezados irmãos, nessa mensagem do jugo leve, que Jesus nos fala dos recursos que ele tem para cada um de nós, que nós confiássemos na sua palavra, naquilo que ele estava desenvolvendo na nossa mente. Nós queremos agradecer ao nosso companheiro Sérgio Arantes, que esteve conosco aqui nesta noite, nos falando do Evangelho do Cristo, tão necessário nos dias de hoje para todos. Muito obrigado ao companheiro Sérgio e a todos que estão aqui presentes. Rogando ao Pai Maior a assistência de nossos amigos espirituais, que façamos presente em todos os lares neste momento, aguardando o remédio que seja colocado em cada recipiente com água. O remédio espiritual necessário para cada irmão que precisa curar suas dores, tanto da alma como da matéria, que ao tomarem o primeiro gole, se sintam aliviados e reconfortados, e que assim seja, Senhor.